Oi, gente. Sou Laura e vim aqui contar o testemunho da minha filha Liz, que nasceu no dia 17 de agosto de 2020. Bom, no dia 16 à noite eu tive que ir para o hospital de Maceió, Santa Mônica, maternidade, porque estava com a pressão muito alta, estavam suspeitando de pré-eclâmpsia e na ultrassonda eu tive que decidir, eu e meu esposo tivemos que decidir o que a gente ia fazer. Se a gente iria fazer uma cirurgia para Liz nascer ou se ia tentar com ela na barriga. A médica conversou comigo e me falou que a melhor opção era que a Liz nascesse naquele momento, porque ela já estava sem líquido algum, Liz já estava em sofrimento fetal. Então, no mesmo dia, a gente optou pela cesariana e Liz nasceu. Liz nasceu com 36 centímetros e 880 gramas, considerado um bebê muito pequeno para a idade gestacional. E as presas tiveram que levar Liz para a UTI, onde passamos 81 dias no Santa Mônica e Liz lutou bravamente pela sua vida. Eu tive muito apoio da minha família, do meu esposo, minhas amigas, eu agradeço de coração. Tive muito apoio também das igrejas. Muitos amigos de igrejas oraram muito pela Liz. Vou ser eternamente grata por todos que tiraram um tempinho e oraram por ela, assim como eu. E assim, eu quero dizer que não foram dias fáceis, foram dias de muita luta, onde se não fosse Deus na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui hoje para contar o testemunho dela e nem ela, porque Deus curou a minha filha de uma maneira extraordinária, uma maneira que não tem explicação. E assim, Liz, quando veio ao mundo, poucos dias depois de todo o sofrimento e tudo que eu estava passando com ela, eu senti uma necessidade enorme de me converter, de buscar mais a Deus, de procurar mais a Deus, de estar mais perto de Deus. E Liz veio e me trouxe essa... Então, Liz passou por dias muito difíceis. Aconteceram muitas coisas com ela que eu não contava para ninguém, nem minha família, meus pais. Eles não sabem ao certo o que realmente acontecia com Liz, porque eu tinha aquilo dentro de mim. Se um médico chegasse para mim e falasse que ela estava mal, eu colocava dentro de mim que ela não estava mal, que ia passar e que Deus estava tomando conta de tudo. Eu não guardava aquilo para mim, aquela palavra. Eu fazia de tudo para acreditar que ela estava bem, por mais que não estivesse, mas para mim ela sempre esteve bem. Então eu evitava falar para as pessoas, ela está assim, ela está assado. Não, eu coloquei na minha cabeça que ela estava bem, que ela ia sair dali bem nos meus braços. Então, um dos problemas que eles passou, que eu sofri demais, foi enterocolite, que é uma inflamação muito grave, uma infecção muito grave no intestino. Os bebês que nascem muito pequenos, que estão na incubadora, eles necessitam, além de todo cuidado, eles necessitam ganhar peso. Muitos deles ganham peso e não tem nenhum problema e vai para casa. Então, eu era muito ansiosa para eles ganhar peso, para eles comer logo, tomar o leitinho direitinho para ela conseguir engordar para ir para casa. E esse era o problema, porque essa inflamação e essa inflamação, ela deixava a barriguinha dela muito distendida, muito inchadinha, onde ela não tinha dificuldade para respirar. Ela vomitava. Todo o leitinho que eu tirava para dar ela pela sonda, ela colocava para fora. Muitas vezes eu tirava 1 ml, mas ela vomitava o dobro, o triplo da quantidade que eu tirava. Isso era muito preocupante. E ela passou por isso uma vez,
e depois conseguiu se alimentar direitinho, saiu do aparelho respiratório, já respirava em ambiente. E outra vez aconteceu novamente, que foi um pouquinho mais complicado. Mas, graças a Deus, Deus é fiel e a Liz conseguiu novamente sair dessa infecção. E nessa segunda vez, depois de tudo que tudo passou, Liz teve alta para UCI. UCI é onde os bebês ficam, a maioria das vezes, só para ganhar peso, ficam em observação para ter alta. Ela pesava 1,310 kg, já tinha esse peso. Ela já tinha mais de um mês de vida também. Passou um dia na UCI e foi transferida para a enfermaria Canguru, que é lá onde a gente aprende a cuidar do bebê prematuro, a dar banho, a dar medicação, fica com o bebê em posição canguru, que ajuda muito o bebê naquele momento mãe e filho, sentir o calorzinho da mãe, é muito bom para o crescimento do bebê. E lá na Canguru eu podia ficar com ela 24 horas, sempre sendo assistida pelas enfermeiras e médicos que tinham lá. Eu dormia com ela no bercinho, eu podia vestir as roupinhas dela, então para mim era mágico, foi um momento muito bom. Depois de tudo que vinha acontecendo, foi um momento mágico. Liz passou alguns dias, menos de uma semana, lá na Canguru, onde a barriguinha dela distendeu novamente, inchou. Liz começou a vomitar, teve apneia, que são umas pausas na respiração, e teve que subir para o UTI novamente. E para mim foi um momento muito difícil e que, graças a Deus, aí depois que Liz voltou para a UTI, eu voltei para o mesmo quarto que eu lá em cima, que eu ficava com as meninas, também mamães, umas mamães muito guerreiras, que todas tinham bebê ou na UTI ou na UCI, e fiquei lá novamente. Então foi um momento muito difícil, porque eu senti como se eu tivesse voltado tudo. Então eu senti que eu estava indo para frente e tive que voltar a estaca zero. Então foi muito difícil. No momento que ela entrou na UTI, eu não pude entrar porque fizeram os procedimentos nela e eu fiquei do lado de fora com algumas amigas lá do hospital, muito desesperada, pensando com muito medo, pensando muita besteira. Então, mais uma vez, Deus me fortaleceu. Eu tive muito apoio dos médicos, que lutaram bravamente pela vida dela. Eu sou eternamente grata. Enfermeiros, técnicos, todo mundo. E meu esposo passou, nessa semana que eles voltou para a UTI, ele ia todos os dias lá, mesmo não podendo ver ela, mas ele ia, e eu chorava de um lado, ele chorava do outro. E eu não conto as vezes que eu saí dentro do hospital e pedi para ele me levar até o carro para me chorar dentro do carro, porque eu não aguentava mais chorar no hospital e as pessoas ficavam perguntando o que era. Então, aí o que aconteceu mais uma vez, a infecção, a inflamação, a enterocolite voltou, e dessa vez foi muito grave. Então, eu evitava até de perguntar aos médicos ao certo o que era, se era muito grave, porque eu sentia no olhar deles, na maneira que eles davam assistência, que a situação era muito grave. Então, eu sempre pesquisava sobre essa inflamação, essa doença, eu sempre pesquisava, e eu não tinha boas notícias do que eu pesquisava. Então, muitos relatos tinham falando na internet que era a doença dos sobreviventes, que poucas crianças, poucos bebês prematuros conseguiam se salvar dessa doença. Então, eu vivi um momento muito difícil, sempre pedindo força. Então, e pela primeira vez, Liz teve que ser entubada. Para mim foi um choque muito grande ver a Liz entubada, para mim e para o pai dela. E aconteceram diversas coisas. Liz passou por 3
que eu contei foram 3 transfusões. Essas crises de enterocolite. E fora outras coisas também que eu não queria mais nem perguntar aos médicos, para evitar de ficar pensando, evitar de me sentir fraca. E Deus me deu muita força mesmo. Teve muitos dias que eu desabei, mas a maioria dos dias eu me mantive muito forte e firme. Então, Liz passou uns 5 dias entubada, depois mudou o aparelho respiratório e com poucos dias ela ficou em ambiente novamente. Para mim foi uma alegria muito grande. Para mim também, eu senti que para médico e enfermeiro que torcia muito por ela também ficaram muito felizes pela vitória dela. E com alguns dias depois, Liz foi transferida novamente para o UCI, onde eu fiquei mais um tempinho lá e depois voltei para Canguru. Fui muito bem recebida e sou muito grata às pessoas de lá, às enfermeiras de lá, as técnicas, que me ajudaram bastante. E dia 5 eu tive uma notícia maravilhosa, onde a médica veio examinar a Liz e falou que estava com vontade de dar alta para ela. Assim, eu tô com vontade de dar alta para ela hoje. E eu fiquei como se eu estivesse em choque, sem acreditar. Não conseguia rir, não conseguia chorar. Eu fiquei paralisada, como se fosse um sonho. Mas foi muito bom. Esse dia eu vou guardar para sempre na minha vida. Tanto o dia do nascimento dela, quanto o dia que ela teve alta. Porque eu senti que foi Deus me falando: vocês são vitoriosos, vocês conseguiram. Graças a Deus, a gente conseguiu sair do hospital. Liz está muito bem, graças a Deus, já está crescendo. E só gratidão a Deus, porque Deus me guiou todo esse tempo, me manteve firme. Então eu senti muita vontade de gravar o testemunho dela, que eu sempre tinha na minha cabeça. Quando eu sair daqui, eu vou gravar o testemunho da sua vitória. Eu sempre conversava com ela, sempre falava isso. E hoje eu tô aqui gravando. Meu Deus, que emoção. Sou muito, muito grata a Deus por tudo. Agradeço por todos que oraram por ela, todos que me ajudaram esse tempo todo. Minha família, meus amigos, meu esposo. Até pessoas que não me conhecem, que orou pela Liz, eu agradeço. E depois que tudo isso passou, fica a lição. Sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Também quero deixar essa mensagem para você. Nunca desista daquilo que você quer, do seu sonho. Nunca desista. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque só Ele sabe o melhor para você. Assim como eu fiz, eu entreguei toda a minha vida, toda a vida da minha filha nas mãos dele, para que ele fizesse o melhor, a vontade dele. E acredite em Deus, tenha muita fé que Deus é maravilhoso.